Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Spinelli e eu estou trazendo aqui para vocês um pouquinho das entrevistas que a gente realizou durante esse período de pandemia e de quarentena, tá? O intuito da conversa é apresentar um pouquinho dos artistas da Bahia, um pouquinho os músicos, um pouquinho da história do Axé Music, que é um ritmo que eu gosto muito, tá? É um movimento musical que faz parte da minha vida e eu acredito que faz parte da vida de muitas pessoas, tá ok? Nosso primeiro convidado foi Renan Ribeiro, que é cantor, compositor, professor de teatro e canto, e back vocal de Saulo Fernandes há 17 anos. Nossa conversa foi longa, foi uma delícia de conversa, tá? E de agora eu já agradeço. Renan, muito obrigado pela participação, por ter aceito esse convite. E é isso aí. E para todo mundo, fica agora com a nossa entrevista e já convido a assistir às próximas entrevistas, ok? Olá, Renan! Olá, Querido, deixa eu boa ajustar noite. aqui. Ajusta aí um pouquinho. Eita, agora. Querido, boa noite, Boa noite. Boa tá? noite a todo mundo que está aí. Primeiramente quero, ótimo. Primeiramente quero passar aqui para agradecer o convite. Você que foi um cara aí super acessível, topou aí de primeira. Beleza, vamos lá, vamos gravar, vamos fazer isso aí. Aham. Nem me conhecia direito e, pô, vamos lá. Certo? Então, pô, bicho, Renan, obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Sou teu fã mesmo, assim, não mandei o convite na aleatoriedade, não. Mandei porque eu Sei. curto teu trabalho, conheço um pouquinho da tua história e eu queria conversar contigo, tá bom? Então, Vamos brigadão lá. aí já de agora, Eu agradeço também o convite. beleza? Fico muito honrado de ser lembrado e que tenham interesse em saber mais, que a gente possa trocar uma ideia aqui. Uhum. Oi? Tem um pessoal chegando. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deu um probleminha agora, mas tô te ouvindo bem, tá? Tem meus alunos aí que tá participando, eu sou professor, né? Então tem alguns alunos meus entrando aqui também para conhecer, isso é massa. Ah, Eu falo muito de massa. música da Bahia, Eu vi que você então é tem muito aluno professor. entrando. É, pô, valeu. Pô, Renan, Tem um pessoal que eu conheço aqui. primeiramente aí, tem também, pode falar aí, fica à vontade. Tem o Pedro Vitor, Massa. Nelito entrou aí agora. Nelito, Thaisa, minha tia, também entrou aí. Mas Ótimo. vamos lá. Eu tava Renan, comendo. é por causa do horário também, eu tô aqui tomando meu café, bicho. Então vai Aham. ser bem Ah, próximo massa. Então, mesmo, ó, viu? um café e suco. Pronto, fica à vontade. É. Imagina, vê só. Para quem não sabe, pessoal, Renan aí, cantor, compositor, professor de teatro e canto, tá? Ele aí é back vocal de Saulo Fernandes há 17 anos. Um cara aí que tem, ó, fiz o trabalho de casa, então eu fiz questão de pesquisar um pouquinho sobre você. E você tem muita música, cara. Tem muita música. Eu nem sabia que era tua, eu vi mesmo isso é de Renan. Eu não acredito. Eu não acredito. Assim, uma música que eu curtia muito na minha adolescência, que era Da Cama pro Computador. Tá lá, velho. Renan Duarte Ribeiro. Eu, caraca, isso é dele, velho. Mentira. Então, Renan, conta pra gente assim um pouquinho, assim, certo? Passa por cima, lógico, depois a gente vai detalhando mais. Como foi essa, como é a tua trajetória, onde é que tu começa até os dias de hoje? Ó, eu começo de um sonho de adolescente, talvez até um pouco antes, né, que eu sabia que eu queria isso para minha vida. Isso aí já era fato. Na escola mesmo, eu tinha colegas que falavam assim, mas você já sabe o que quer, isso já é muito diferente, né? Eu digo, é diferente também o que eu quero, né? Então, são caminhos, todos os caminhos têm as suas dificuldades, as suas dores, mas eu não pensava que ia ser assim. A gente nunca pensa, né? O sonho adolescente ele vai logo para o desejo de estar no palco e tal. E a gente não pensa, né, que precisa de uma construção para isso, né, de pilares para Com isso, certeza. de estudar para isso, né? Então, a primeira coisa que eu fiz logo foi largar a escola. Quer dizer, largar sim, eu larguei de mão. Falando isso para o professor, um professor falando isso para o professor. Não, Mas é porque eu calma, comecei calma. a ter problemas, assim, porque eu perdi um ano, né? E o que é que eu fazia na sala de aula? Eu ficava fazendo roteiro de show. Ah, vou abrir com essa música. Eu devia ter 14 anos, sei lá. Essa música de Caetano, eu vou cantar trilhas urbanas. Aí eu ficava fazendo um roteiro assim de cabeça baixa e os professores achavam que eu estava estudando, né? Pode crer. Que eu estava ali Achava que era concentrado. Não, aula, eu né? estava viajando no show que eu ia fazer. Eu montava o show Viajando. inteiro, sabe? Então, já era aquilo, já era para mim realidade.
Aí eu me lembro que eu trancava, assim, me trancava no banheiro de casa. Essa história fala muito sobre mim, assim. Uma parte que talvez ninguém conheça, né? Porque, enfim, eu tava eu com o violão, aí tinha um espelho e eu tava fazendo um show. Aí tinha um teto de gesso na minha cabeça, né? E aí, na música, eu terminei e dei um pulo e quebrei o teto de gesso. O teto era baixo. O teto fez Se uma empolgou, né? broca, aí ninguém entendia na minha casa e eu não queria contar como eu tinha feito aquilo, né? Que eu estava na grande música, pá, bum, quebrou o teto, ficou lá, tipo, ficou a merda lá, né? Tipo, só podia ter sido eu era o mais novo. Então, aí as Mais pessoas ninguém, falavam, né? mas como? Mas isso era parte já do meu sonho, né? Aí eu fui fazendo aquele esquema de escola, porque eu comecei a tocar na noite muito cedo. E aí dava aquela preguiça de Com quantos acordar, anos, mais ou lógico. menos? Hã? Com quantos anos, mais ou menos, você Com começou a tocar? 16 anos eu comecei a tocar na noite escondido. Então, era Caraca. escondido de minha mãe. Eu dizia que eu ia para o aniversário, sempre tinha um aniversário que eu levava a sair com meu violãozinho, sempre era final de semana, meio de semana, aí depois ela descobriu e tal, não gostou, né? Lógico, assim, porque ela via que aquilo ali estava tomando uma forma que toda mãe quer ter, Uhum. com raríssimas exceções, né? Mas quer ter um filho médico, quer ter um filho isso, aquilo, enfim. Comigo não ia ser diferente. Mas logo, logo ela É, amou. pode. E aí eu cantei na noite muito tempo. Paralelo a isso, eu já tinha trocado de escola, porque eu estudei numa escola muito tradicional aqui de Salvador, que era o Antônio Vieira, onde Uhum. eu fazia parte de, concorria a festivais. E no Vieira, eu nunca ganhei um festival. Foi sair do Vieira, eu ganhei um festival intercolegial e tal. Enfim, foi muito, muito Nada. bacana, assim. É, e aí, pronto, aí começou a dar uma misturada na minha vida, já que eu já comecei a flertar a primeira coisa com o trio elétrico, né? Que era uma coisa que já me fascinava desde criança. Eu me lembro, assim, que o primeiro trio elétrico, porque vocês, a maioria aqui é muito novo, né? Não, mas pode falar. O trio Pode elétrico dizer o nome. da Saborosa era um trio elétrico, era Uhum. uma garrafa, assim, sabe? E era todo de. Bom, na minha imaginação era uma coisa, uma nave espacial, mas eu vejo as filmagens de hoje, sabe, Oi? Tá voltando de aí? Chico Sim, Kertz, né? deu. Canto do Povo de um Lugar. Tem esse trio. Uhum. Então, a primeira vez que eu vi, eu Sei. falei, ih, rapaz, gostei disso aí. Não queria estar embaixo pulando, eu queria estar ali em cima, né? Tá lá em E aí, cima. pronto, quando eu fiz assim, 16, comecei a conhecer uns músicos. Aí eu fui estudar numa escola em Brotas, que eu entrava e saía. Eu entrava, dizia, estou aqui, e eu saía com Renato Fechini, músico e tal na época. Marcava presença Marcava e presença, que eram fluía. 8 aqui. Era uma tipo fábrica, sabe assim? Que eu já estava Sei. em outra, assim, Já tava querendo na onda adiantar da meu lado. música. Exatamente. Eu Entendi. queria cantar e não queria saber de ter aquela vida de acordar cedo para ir para a escola, de estudar aquelas Pode crer, coisas que a pode gente crer. acha que não são necessárias, né? E não Uhum. são, muitas não são, mas tem que estudar, Com certeza, né? com Só certeza. depois que a gente descobre mesmo, assim, o caminho, né? Que podia ter sido esse, mas não foi. Então, não me arrependo de forma nenhuma. E De aí, jeito pronto, nenhum. comecei junto com isso, festival, barzinho. Aí eu fui para esse mundo fascinante, que é o mundo do trio elétrico, um mundo que na época não era nem axé, que se chamava, né? Mas já Tinha era esse cheio de nome ainda, axé. né? Eu me lembro que Moraes Moreira foi assim, uma grande inspiração num disco com Dodô e Osmar, Sim. que tem várias participações. Tem Caetano, tem Gil, e tem Moraes Moreira, Uhum. que acho que canta a maioria das músicas, se não me engano. E ele cantava uma música que era Eu sou um cantor do Brasil, que canta em cima do trio. Sabe qual é essa música, né? Sim, 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 Jogando conheço. através do fio, uma energia pra massa. Aí eu não sei que idade eu tinha. Eu era um pouquinho abestalhado assim da viagem, né? Abestalhado não, mas era assim. Eu gostava da fantasia, então eu subia num. Eu morava em Jacobina nessa época interior. Eu Aham. estava tentando terminar o segundo grau, né?
Ou era o primeiro, meu Tentando. Deus. E aí que eu escutei essa música e eu ouvia direto. Aí eu subia numa coisa assim que tinha. Eram aqueles móveis da moda que era de cimento, né? Que era de Sim. concreto, enfim, sei lá como é que chama. Mas não era móvel, era Aham. fixo. Aí eu subia num Sim. negocinho daquele e ficava cantando como se estivesse num trio elétrico e tal. Até que realizei meu primeiro trio elétrico, foi um desastre na Paraíba, com Renato Fechini, que a gente ficou super Você vê, amigo. E normalmente, algumas entrevistas que eu acompanho e que eu assisto, os primeiros trios elétricos, de a grande maioria, foi um desastre. Não, o não, segundo foi bom, mas mas o primeiro, ó, normalmente assim é. o primeiro e o segundo também. Mas assim, o valendo mesmo, assim, valendo, Uhum. que eu acho assim, que foi quando começou a. Não, é o primeiro, assim, que era Atrás dos Montes, Banda Atrás dos Montes com Renato Fechini, que fez em Sim, Salvador. O bloco era um desastre, o som do trio era um desastre, mas estar ali era muito bom. É um aprendizado enorme, né? O trio elétrico. Ah, não, mas é assim, isso. Foi. toda essa grandiosidade, apesar do som ser um desastre, mas toda aquela grandiosidade é o que encanta mesmo, né? Então você fala, opa, o que é que tá rolando? Na verdade, eu Hoje em lembrei. dia, É, pronto, quando eu vi meu primeiro trio elétrico, criança, sei lá, eu era muito pivete. O trio já tava bombando, sabe? Já tava bombando. E aquilo pra mim era, sabe, que coisa incrível. E eu que é imagino você no fascinante, né? início. É fascinante. E eu me lembro, eu imagino você, quando você tá contando aí, eu me lembro de você dizendo assim, poxa, eu vi o primeiro mesmo, assim, o crescimento, o nascimento dessa coisa, como deve Não, eu não vi ter o sido primeiro, não, impactante viu? pra vocês. Não, 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 mas tipo, os primeiros e tal, calma, Eu não calma. tinha nascido, eu Mas acho. não, calma. Mas deu pra entender o caminho. Esse aí, saquei. Eu lembrei agora que minha estreia, na verdade, foi com essa banda em Ilhéus. Não foi um carnaval em Salvador. Eu queria Salvador, Uhum. mas aí rolou de ser em Ilhéus. Aí na banda tinha João Gacunha, que é produtor de Sim, várias sim. pessoas, banda Eva e tal. Foi onde eu Banda conheci Eva. Jonga, Renato Fechini, deixa eu ver se tinha mais alguém conhecido assim daquela época. Ricardo, guitarrista, Santiago. E aí a gente foi para. Mas nessa época não, era Ronaldinho, músico de Saulo também. Ronaldinho Sim. tinha 13 anos, 14 anos, uma coisa assim. Ah, bem. E a gente foi para São Paulo, tocar no aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. Uhum. Depois a gente fez o carnaval de Ilhéus, né? O carnaval mesmo, na época do carnaval, só que em Ilhéus. E a gente cruzava com nada mais, nada menos com Baby Pepeu. Eles Caramba, cruzavam, que vinham, peso, né? a gente vinha tocando, aí cruzavam os dois Sim. trios e tal. E era uma loucura. Pepeu, ele estava grávido também, mas Baby grávida. Baby dizia assim, eu me lembro, eu era muito novo, eu tinha 16, 17 anos. Ela falava assim, mas daqui para a maternidade eu já sei até o caminho, se tiver que nascer. E ela estava gravidona, assim, com 9 meses e cantando lá. Então, e Uhum. essa época que era assim, o trio não tinha retorno, a gente ficava rouco, né? Não tinha Uhum. nenhuma infra, né? Tinha a infra necessária, né? A infraestrutura da época, né? Que outro dia eu fui Da época, brincar, claro. inclusive na live que eu fiz, eu falei, os cantores antes têm todo o equipamento para depois serem cantores, né? Fiz essa É, brincadeira, que é uma verdade, né? Hoje os meninos que que é uma estão aí verdade. chegando, eles já chegam com earphone. Earphone eu vim ter depois de muito velho, depois de batalhar muito. A galera já tem tudo, né? Pra, A galera já tem tudo. Em casa, já tem tudo. o instrumento desenrola. Naquela época, isso era 80 e lá vai, quem tinha um instrumento importado era um rei. Quem tinha um Ovation, que era um violão, era um rei. Aham. A gente tinha Giannini, de Giorgio, microfones, ninguém tinha essas coisas, né? Aí, com o tempo que Uhum. foi chegando, eu me lembro que aí em São Paulo, foi a primeira vez que eu vi uma guitarra Gibson, que é quando a gente foi Caramba. tocar lá. Então, era tudo muito, não tinha essa coisa de. Tudo novidade, né? Todo mundo deve saber a história do Rock in Rio, né? As bandas brasileiras versus bandas estrangeiras Sertaneja. eram uma Sim, sim, loucura sim. da coisa técnica, né? Mas enfim, mas nada disso me fez gostar menos. Desistir. Aham. Assim, não me desestimulou, mas
eu falava, poxa, é dureza, né? Assim, aquele sonho que eu tinha lá com o violãozinho era lindo e tal, mas esse trabalho é um trabalho como qualquer outro, enfim, né? Qualquer outro trabalho de, vamos dizer, de muita demanda física e mental, e, né? Porque tem todo um preparo que tem que ser feito. E aí pronto, aí o trio elétrico sendo uma coisa muito fascinante, né? Porque é cantar para as massas. Aí eu fui, continuei, e aí eu fiz teste no Cheiro de Amor, para ser o cantor Cheiro de Amor. Não passei. Quem me levou para lá foi Tony Molla, grande percussionista. Tony Molla tinha aquela coisa de agregar, chamar pessoas e tal, e me levou para esse teste lá. Eu nunca vou esquecer isso. Eu encontrei ele incrível, velho. Há muito tempo atrás e falei, pô, você lembra que você me levou? Você me levou para o meu primeiro teste. Aliás, que eu fiz muito poucos na vida, né? Mas ele não lembrava. Então era um dia de domingo, assim, a gente ficou um pouquinho no Pelourinho e tal. Gustavo de Dalva era criança e tal. Ele aí me levou para esse estúdio lá, era banda. Não era banda nem Cheiro de Amor o nome, eu acho. Não me lembro. Eu lembro que a cantora era Laurinha e tal. Então tava nessa coisa. Depois eu fiz um novo teste pro Cheiro de Amor. Aí já deu um pulão, certo? Mas porque, enquanto isso, eu já estava fazendo teatro. Fiz um curso livre de teatro. Já tinha um... A gente vai chegar também na parte do... A gente chega também na parte do teatro. Porque isso vai meio paralelo, assim. A minha cronologia é mix total. Total. E aí depois a primeira vez que eu subi num grande trio foi no Cheiro de Amor, em 89. Era Márcia Freire e Caco, os cantores. E eles precisavam de mais um cantor, que aí eu fiquei sendo este cantor, que na época chamava cantor de descanso, certo? Sim. Que era o cantor que servia para a cantora principal ou os cantores darem uma descansada ali. Então eu tinha o quê? 10 músicas. E olha que era muito, né? 10 músicas. Hoje em dia 10 músicas é muito, né? É verdade. E no Cheiro, assim, ali eu vi que eu quero isso, sabe? Assim, a dimensão, né? Porque aí você pega o Cheiro de Amor, que na época, 89, aí Márcia Freire bombando, velho. Sabe qual era a música? Era Roda Baiana, Arerê, eram essas músicas. Roda Baiana, Madeira, Roda Cigana. Então, o público do Cheiro de Amor era uma coisa alucinada. Eles eram Depois aí a onda do bloco, né, e tudo. Um ano depois aí eu fui convidado para nesse mesmo ano, na verdade, eu fui convidado para ir para a companhia Clique, também nessa função de um cantor de descanso. Mas não era bem. Não era bem porque eu já tinha assim 30 músicas. Então, e a cantora era Daniela Mercury. Daniela. E eu já vi alguma imagem, agora eu não lembro, não sei se é no documentário de Chico Kertz. Nesse documentário. No documentário que tu aparece, né? Sem camisa, suspensório. Aí eu olhei assim e cara, isso eu conheço esse camarada, velho. Eu conheço esse cara. Aí eu já associei agora. Tem muita gente que me pergunta, é você ali? Sou eu mesmo. É você. E ali aí já foi uma coisa profissional mesmo, né? Aí daí foi pro Bloco Pinel, onde aí que vem uma história interessante, que pouca gente fala disso, a não ser... Outro dia, quem me lembrou disso foi Daniela, numa entrevista, onde o cantor tinha que ser... A pessoa de frente da banda tinha que ser homem. Então, como a banda, a Companhia Clique era a Daniela, a cantora. Eu era um convidado, né? Mas a Companhia Clique virava a Banda Pinel. E eu continuava sendo um convidado, mas eu era o homem da banda. Você vê como um processo machista, né? Machista, sim. Tinha que ter o homem. A mulher não ia ser a cara de frente, apesar de já ter Márcia Freire, mas sempre tinha uma pessoa junto dela. Então. Que era frente também. Né? Porque, tipo, Márcia Freire, boom, aquele furacão, realmente, né? Mas, ó, tem o... Mas tinha aquela coisa de... Não, tem que ter um homem. Tem que ter, isso durou muito. Com as bandas tendo não sei se você já leu dois cantores. Um livro tem um livro chamado A Trama dos Tambores, que é um livro de Guli Guerreiro, que aí ela fala justamente essa trajetória, a história do Axé Music e tal, é uma tese de pós-doutorado dela. E aí ela fala muito forte nisso, assim, como era o machismo na época. Apesar de ter a cantora
certo? Mas sempre tem que ter a figura masculina Porque ao lado. as cantoras sempre tiveram, assim, no mundo da música, assim, a diva, a cantora, né? A cantora. Mas no mundo do trio elétrico, principalmente dos blocos, não. Tinha que ter o homem, Os homens. né? Então, aí nisso Daniela estava dando essa entrevista, que é uma entrevista antiga, ela dizendo assim, eles queriam que, eu nem lembrava disso, eles queriam que o meu vocalista, ela faz, esse aí era eu, que ele fosse o principal. E ela falou, não, eu serei a principal. Danada desde sempre. Falso, Justíssimo, né? Claro. É isso mesmo. Se ela não fizesse isso, ela talvez Ela não nesse seria passo quem aí é ela não hoje. estaria no lugar que está, né? Justamente. E eu me lembrei dos caras vindo propor essa coisa, né? Para mim, eu tomasse mais à frente. Era uma falta de confiança, na verdade, no papel da cantora, né? Que eu tomasse. Aí tinha aquelas conversas assim um pouco desonestas, né? Que não me ouçam os caras, mas era, porque você chama no canto a pessoa e fala, seja mais, cante mais música e tal, vamos investir mais em você. Aí o cara pagava as roupas, pagava minhas roupas, na época é Brasil e tal. Tinha um cuidado especial aí. E ele tinha, né, o nome Daniela Mercury, sacou? E era... Eu também não era Daniela nada Mercury, de se jogar fora, mas enfim. Justo. Mas Não, ele Daniela tinha Mercury tem Daniela, objetivo, né? É Daniela, pô. Então, que mas já tem era glamour muito especial Daniela. com você. Já era muito Daniela, já era muito o que ela é hoje, né? Sim. Os grandes artistas sempre são aquilo, não tem um passado, vamos dizer, que você olha e fala, meu Deus, né? Que Isso coisa... aqui apaga e ele só veio se tornar depois, não. Um passado uma que... trajetória. Eu vejo algumas pessoas falando, mas naquela época era tão ruim. Nenhum grande artista fala isso, sacou? Porque, na verdade, não era ruim. Não, de era nenhum. verde, né? Mas os que estão aí pela arte e tal, não tem esse passado que a gente olha e fala, nesse tempo era mal, não. Era, talvez usasse uma roupa esquisita da época e tal. E aí pronto, aí... É a época, bicho. Oi? É a época, entendeu? É a época. Exatamente. É o momento histórico daquela situação, e aí a gente tem que enxergar aquele momento histórico dentro daquele contexto histórico, né? Se a gente olha com a ótica de hoje, a gente vai, não, isso é muito feio, isso é muito ruim, isso aqui, não. Vamos. Isso qual era a época? Qual era o contexto? É isso aqui, pronto. Aí eu já estou no Pinel, enfim. Mas antes teve o estouro do Axé Music, né? Foi nesta onda que a gente estava metido, e eu, ao mesmo tempo, que fazia um trabalho nada a ver com Puxar Trio, que cantava no Projeto Pixinguinha, um trabalho autoral, muito pop, muito assim... Era um MPB, mas mais pop, meio rock pop. E eu estava levando à frente isso também. E muitas pessoas já, você tem que ser mais comercial, porque era uma coisa... Porque naquele momento, né, tudo ia, eu acho que assim, a Bahia e Salvador, muito especificamente, vivia um momento desse, assim, ó, tudo que saía, ó, então vamos arrumar pra mídia chegar junto, né? Exatamente. Isso também que o Axé Music se torna o que é em um determinado momento no topo e, né, vai oscilando muito aí no restante da história, que é o que a gente se encontra hoje, sabe? Mas aí naquela época, Salvador, só tinha isso, o dinheiro tava aí, né? Tava rolando. Não era nem tanto como já foi no pico, vamos dizer, né? Mas quando mesmo virou uma coisa de vender muitos discos antes da pirataria. Sim. E aí eu já era compositor, né? Já tinha músicas minhas em bandas conhecidas, com Daniela, com Terra Samba e tal. Mas antes disso não tinha. O que tinha assim, a banda fazia sucesso no Norte e Nordeste e já era massa. Né? E aí começou, eu me lembro uma vez, eu chorei assim, eu me lembro de chorar 2 vezes, quando eu vi Luiz Caldas no Chacrinha, que eu falei, pô, pegou. Isso aí agora é indiscutível. Chegou, né? Ele encerrou o Chacrinha com aquelas bolas caindo, aquele negócio cafona, assim. Mas era o auge na época, né? E assim, aquele auditório fervilhando, assim. E ele já era um sucesso nacional, Sara Jane também estava ali também com um grande sucesso, né? E aí vinha Chiclete, aí chegaram essas bandas, né? E o outro momento que eu chorei foi bem mais na frente, foi no Canto da Cidade, no centro do Rio de Janeiro, com a Daniela, quando ela desceu aquela escada ali, eu falei,
caramba, aí ali sim pegou. Chegou, né? Ali pegou para o mundo. Ali pegou para o mundo. Não que Luiz não tenha pego, né? Mas Luiz era ativo ainda ali, né? Quer dizer, Luiz é ativo até hoje. Bobagem falar isso. Não é da mesma forma que era, não puxa bloco, enfim. Mas o Luiz faz um disco por mês. Pois é, então. Pois é, procure aí quem faz um disco por mês no mundo. Né? Dificilmente alguém que faça disco, vamos partir do princípio que quem faça disco, seja ele uma vez por ano ou dois, ele faz um por mês. Com composições dele, é incrível. E aí ele vai eu tive a grande satisfação. Porque nessa época... Ser Luiz. Nessa época, que começou essa coisa do axé e tal, assim, a gente tinha um repertório mais amplo, eu acho que até mais do que hoje em dia. Tocava outras coisas, tocava rock, era muito ecumênico, assim, tudo, eu tocava funk, e até o axé era até criticado, né? Por causa disso, né? O trio elétrico era, uma música menor e tal, é baile. Era, mas tocava de tudo. Às vezes botava para um arranjo mais baiano, mas tocava de tudo, assim, músicas de Gil, que para mim é a essência do axé. Pronto, é até uma característica ali, pronto, eu vi que você compartilhou a Banda Brother, né, que está nas plataformas digitais. Sim, Se a gente destacar isso também, a Banda Brother. Primeira banda, como você destaca lá, a tocar no Barrondina, no circuito Barrondina, não é isso? Foi a época que surgiram os blocos alternativos. Alternativos, pronto. E aí eu escutando a Banda Brother, aí tem uma música de Chico lá, não é isso? Isso. Fugiu o nome agora. Chico Buarque. Partido Alto. Partido Alto? Pronto, isso. tem Partido Alto lá. E aí eu fiz, eita, tem Partido Alto de Chico. Aí eu lembrei, por exemplo, Netinho chegou a gravar a Sandra, de Gil. Tem um CD dele com Sandra. Daniela também. Daniela tem milhares. Até hoje, sempre tem. Então, tem milhares de músicas da, vamos dizer assim, MPB. Né? Não que a Axé não seja MPB, mas da MPB, né? E toda a banda, sei lá, tem rolou esse compartimento aí, né? Axé, MPB. A galera dá pra mim é tudo junto, velho. Entendeu? Mas aí, por exemplo, se um disco tinha 13 músicas, tinha pelo menos uma de MPB, ou seja, Caetano, de Gil. Tinha essa coisa da pesquisa, né? Chico, tinha isso. Eu achei isso uma curiosidade muito interessante. Assim. Eu ia até estar aqui para me perguntar a você isso. Assim, era um padrão, era uma lógica ou era muito do. Sim, porque vocês, assim? Você pode ver isso nos discos dos artistas de bandas que tinham um histórico com a música, com a MPB. Com esses, porque a nossa referência não era o que estava rolando naquele momento, porque a gente estava rolando naquele momento. Era o que a gente tinha vivido já. Pode crer. E estava vivendo. Então era Caetano, Gal, Bethânia, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan. Tudo isso estava em mim, estava em Daniela, estava, né? A gente ia para os shows, a gente tinha essa cultura de ir para o show do artista, esse artista que não era... Porque vocês estavam formando um movimento, né? Vocês estavam se tornando a referência para outra galera que ia vir, no caso, pronto, uma referência para mim, se eu fosse cantor, com certeza seriam vocês. Então, sim. Vocês hoje são referência para tem muitas coisas parecidas, assim, ideias que eu tinha e que Daniela tem, que eu tive, sabe assim? Porque transitava nesse território aí da música popular, de gostar de músicas com letras mais profundas também, com harmonias mais bacanas, com letras, com melodias até difícil, porque Partido Alto é uma música difícil de cantar, assim, era ousado, o barato era ser ousado, sacou? Claro. Custava caro você ser ousado, mas assim, sempre tinha alguém para instigar. Nessa época o produtor era Wesley Rangel, da WR, e era uma produção minha com Wesley Rangel, que não assinou a produção, mas ele estava olhando tudo e super exigente, e Jarbas Veiga, que se tornou do Terra Samba, ele montou o Terra Samba tempos depois. E a escolha, se eu não me engano, a escolha dessa música foi até de Jarbas. Ele teve algum insight assim, vamos colocar essa música. E a Banda Brother era assim, era pop, ela tinha muito do que eu já fazia antes. Tem muito da minha história, assim. É uma coisa assim, eu tenho uma personalidade assim que eu sinto que as pessoas enxergam essa personalidade. Sim. E
eu sempre procurava, em todos os lugares que eu estava, colocar isso de mim, para ter uma verdade. Eu não queria ser um canário, vamos dizer, né? Que é um canário aquele que canta as músicas que o empresário, não, isso vai vender, isso vai e tal, né? Isso não vai, pode crer. Nunca gostei disso, assim, o sucesso para mim, pode crer. até quando eu fui entender realmente o que é sucesso, hoje em dia eu entendo, mas naquela época a gente vivia na busca do sucesso. Esse sucesso que o outro fazia, né? E ninguém faz o sucesso do outro. Então, muitas vezes, a pessoa tenta imitar, né? São pessoas que estão ali imitando a outra. Não tem uma coisa autoral, não tem uma coisa... É característica, não é nem que seja ruim, mas assim, eu sempre coloquei as minhas ondas, o que eu gostava, né? Então, no repertório do carnaval tinha muitas coisas que ninguém tocava, a não ser essas pessoas, né? Tinha o Daniela, que já tinha essa ligação com a MPB, né? Mas era usado, assim, esse primeiro bloco que era um trabalho danado. Aí eu entendi, assim, também que tinha milhares de cobranças, né? 1000 cobranças de você ser assim, você ser assado, e eu não topei essa de fazer sucesso sendo uma coisa que não fosse eu. Tá? Você topou fazer eu não, você acreditava a sua verdade. Eu topei, assim, tanto se eu escuto o disco da Banda Brother, tem Chico Buarque, tem composição minha com Tonho Matéria, tem a maioria de músicas é minha, é Dito, que é Abraça-me. Então foi uma coisa escolhida assim, coisas que eu dizia, não quero cantar isso, não vou cantar isso, não tem a cara, assim, é um disco muito bem cuidado. Eu vim redescobrir esse disco agora, que está no Spotify. Então, assim, essa coisa de pousar, de ser uma coisa, ter uma modelo para tirar foto, para ser, olha o cantor com a modelo do momento da Bahia e tal. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, não é rolou isso uma vez, né? Eu falei, não, isso não sou eu, não namoro essa menina, não. Já namorava naquela época, já era casado, assim, morava junto. E era uma pressão, né, de você ser um cantor nesse mundo machista hétero da imagem, né? Até bem recente, né? É difícil as pessoas assumirem sua sexualidade, assim, dentro do trabalho, inclusive, mas no geral, eu acho que nesse meio do business, né? Do axé, enfim, todo, né? Dos trabalhos para massa, assim, tinha muito essa coisa de você ter que ser o hétero, ter a mulher, ter o filho, a mulher ter um marido, ter seus filhos, e tá ali na estrada padrão, buscando aquele padrão. Um padrão. E poucos diziam, quase nenhum, eu acho. Não me lembro assim, né, vê só. Tem muita história pra contar, eu tô amando isso aqui. Rapaz, eu tô falando demais, você me controle aí. Não, que é isso, fica tranquilo, tá muito ainda tô em 90, tô pior que Daniela. Daniela que é assim, que ela tá... Aí ela volta pra 83, aí... Não, mas é assim mesmo, a conversa tá boa e o pessoal tem certeza que tá gostando também. A gente vai fazer alguns cortes aqui pra gente poder falar de mais coisas. Tá, mas vamos lá. Aí eu já anotei aqui, ó, Cheiro de Amor, Companhia Clique, Pinel, aí tá aqui Banda Brother. Não tá, eu tenho certeza, e você acredito que vai concordar comigo, não tá em uma ordem cronológica, mas tá as participações e as suas presenças lá, tá? Vou partir um pouco mais para atualidade, tá? Pra gente falar um pouco do teu trabalho autoral. Você falou aí muito da sua verdade, de você querer realmente passar a sua identidade no seu trabalho. E isso é uma coisa louvável e admirável, não só para mim, mas eu acredito que para muita gente, tá? E é isso que realmente faz você se destacar. E aí, o que é que eu vou destacar? O clipe da música particular. A música particular, né? Que é muito particular. Porque, primeiro que a música é linda. O clipe é maravilhoso. Eu gostei bastante, tá? E chegaram perguntas, como o videozinho que eu fiquei divulgando seu era com um trecho desse clipe. Sim. E aí chegou pergunta para mim assim, bicho, eu vi que tem alguns livros espalhados, né? Na cena lá. Né? Aí tem Humberto Eco, eu anotei. Tem Humberto Eco, Clarice Lispector, Fernando Pessoa. Se tiver algum que eu esqueci aqui, você fala. Então, e é uma pergunta do meu amigo Maraba, que ele mandou para mim. Ele que é artista daqui da cidade, ele trabalha com grafite.
certo? Inclusive ele é professor também, então a gente já trabalhou com grafite em algumas escolas e tudo mais. E aí, assim, queria que você falasse pra gente qual é o papel da literatura na tua arte, assim, né? Fala um pouco também do clipe, como é toda aquela produção, como é que ficou realmente lindo, como o Karl Marx vem dizendo aqui nos comentários, mas aí qual é o papel da literatura na tua arte? Ali, aquele clipe ali tem a direção de Maria Prado e tem a força dela, que é Maria Prado de Oliveira, a força de realização, de querer trabalhar comigo, vamos fazer alguma coisa. A gente ia fazer um show na época, chamava Grito. Uhum. E como esse show não teve patrocínio e tal, teve problemas, a gente adiou. E a gente falou, como é que a gente, para as pessoas que contribuíram, o que a gente faz? Aí a gente pensou no clipe. Ela pensou no clipe. Ela é cineasta também. Ela faz roteiros maravilhosamente bem. E ela pegou essa música, que era a música que gravei essa música, né, com arranjo de Pedrinho Fonseca. É uma parceria minha com o Gigi. A letra é toda minha. E que fala dessa religião que é não ser religião, que eu sempre acreditei. Que o mais próximo disso é Umbanda, né? Que pega algumas assim, mas assim, a coisa de ser religioso não é muito a coisa minha. Religiosamente eu orar, religiosamente eu acender uma vela, às vezes eu esqueço, né? Enfim. Eu não gosto muito desse compromisso, porque eu acho que a gente se conecta também com a espiritualidade de outra forma. A música é uma forma brilhante, a literatura é uma forma estupenda, né? Então, com certeza. Quando esse roteiro, assim, eu sou muito... por exemplo, eu vou trabalhar com um diretor, eu gosto de saber o que ele vai mandar eu fazer, que roteiro é esse, dar uma olhada, e aí eu já não quero, aí eu quero mudar o roteiro e tal. E nesse clipe eu falei assim, não, eu vou pegar esse roteiro e vou fazer tudo que Maria escreveu aqui, como ela pediu. Aí estudei o roteiro e tal, e tinha essa coisa do mar, né? Porque é a coisa da vela. Essa música, essa letra, eu comecei a fazer em frente à igreja do Senhor do Bonfim. Eu estava num período punk, assim, da vida, e eu passei lá por perto e fui na igreja, e aí começou essa coisa da minha religião não é vulgar, é popular, né? Porque lá na igreja do Senhor do Bonfim você vê fita do Senhor do Bonfim, você vê vela da Umbanda, você vê vela é tudo conectado, né? Tanto que toda a imagem da música, sempre quando eu canto, eu me lembro da igreja, porque é a luz da vela que acendi para ela do mar, é a luz na cruz da casa, que é a igreja, né? Onde se alcançam graças, e é lá onde seja o chão de barro e teto de estrelas, ou seja, o terreiro, né? Então, une tudo. E Maria botou esses elementos nessa mandala, que tem vários livros, tem discos de Caetano ali, tem estátuas de religiões que agora não lembro, da religião de deuses. Poxa, um erro não lembrar disso. Mas tem disco de Caetano Velô, a gente não tinha combinado nada, e Velô é um disco que marcou minha vida. Quando eu chego lá, tá na mandala. Fernando Pessoa, um disco de Velô, um disco de Elis, um Santo Antônio, aí mistura com a vela de 7 dias, de não sei quantos mil dias, que era com as cores do arco-íris. Ou seja, estava tudo ali, né, naquela mandala. E respondendo à pergunta da literatura, eu amo a poesia. A poesia, não só a poesia, quando eu falo poesia do livro, né? As coisas que tem a poesia. Você ouve, por exemplo, a Fernanda Montenegro falar, é uma poesia que não tem fim, né? Você ouve o Gilberto Gil falar, as letras de Gil, poesia o tempo inteiro, os conselhos que ele dá, ainda mais nessa época que a gente está passando, né? Que é barra pesada, o que a gente está vivendo, assim, é um momento muito barra pesada, onde a arte tem ajudado muito. Então, nessa construção, né, nesses pilares, a literatura é fundamental. Você lê um livro que seja de poesia ou não, que seja um tema bobo ou um tema mais bacana, mais um livro... Eu acho que tem que ler, né? Muito, tem que estudar muito, tem que pegar esses pilares, porque alimenta. Primeiro muda seu vocabulário,
né? Você como professor sabe bem disso, né? Pedagogo. Acrescenta seu vocabulário, né? E lhe nutre de fantasia. Então a literatura talvez seja a fonte. A música também tem isso, mas a literatura não. A literatura ali tá aquele texto e você faz seu filme na cabeça, né? Todo livro que eu leio, eu vou associando sei lá, lugares, pessoas. Acho que todo mundo é assim, né? Aquele personagem como ele é, o que ele faz, aquele lugar como que é descrito ali. E aí você vai, né? Você vai, é um exercício da imaginação, que o teatro lhe dá muito, né? Então, até outra pergunta, assim, como é que entra, assim, você é um arte educador, tá? Não sei se você se nomeia assim, se você se considera, mas você é um arte educador, com certeza. Sim, acredito. Hoje em dia acredito. E assim, como é que entra? Pois é, você fala, quando você estava mencionando aí a sua trajetória, quando você passa pelo cheiro, companhia clica, você fala também aí em paralelo o teatro. Eu vi ontem, assisti a live ontem do Todo Mundo Faz Teatro. Sim, Todo Mundo Faz Teatro. É muito boa. Meu filho ficou ali, quem é que tá cantando, pai? Quem é? E ele gostou muito das camisetas, sabe? O nome do meu filho, inclusive, pra você ter noção, como aqui em casa eu gosto muito da Bahia, o nome do meu filho é Saulo. Sim. Daí você... Por que será? Por que será? O segundo é Pedro. Eu queria que fosse Bel, mas minha esposa não deixou. Mas tudo bem. Acho que você gosta mais de axé do que qualquer baiano, viu? Pô, bicho. Nem fala, cara. Olha pra isso. Daí E é bem por aí. Mas assim, vamos lá. O teatro. Como é que entra, né, o teatro na tua vida? Como é que ele caminha contigo até hoje? Certo? Inclusive aqui, Flávia Reni, que está comentando, ela foi minha professora de arte, tá? Eu lembro que uma vez ela, Lucas, você está cantando Chiclete com Banana na minha aula, pare um pouquinho, chamou minha mãe, aí minha mãe foi lá, eu parei um pouquinho de cantar, porque eu só cantava a música da Bahia nas aulas dela. E ela que também é atriz, tá? Então conta pra gente, assim, como é que o teatro entra na tua vida, como é que ele caminha lado a lado na tua trajetória até hoje. Lá em, nossa, quando eu falo assim, 80 e... Não, mas eu fiz um curso livre. Na verdade, eu sempre gostei. Assim, as duas coisas nunca estavam separadas. Eu sempre gostei do show, de não só pegar o violãozinho e tocar. Violãozinho que eu falo assim, em termos da simplicidade. Eu sempre pensei no show, aqueles shows que eu via. O primeiro show que eu vi na minha vida, O Luar, de Gilberto Gil. Ó. Sim. Eu parecia que não estava gostando. Aí a minha amiga que foi comigo falou assim, você tá gostando? Porque eu ficava assim, ó. Porque era muito teatral. Gil com aquela estrela aqui pintada. Então, Silvinha Torres no vocal, com outras coisas. Sim, era uma banda que tinha... Aí tinha luz, tinha aquela coisa... Talvez minha imaginação tenha feito mais até do que o real mesmo. Mas isso também faz parte, né, da arte. Você pegar uma coisa e transformar com a sua imaginação, que é um músculo. Então, eu fiz um curso livre, por gostar tanto de teatro, eu ficava... Não era meio que indeciso, não, mas eu queria também fazer teatro. Mas logo nesse curso livre que eu fiz, o resultado da montagem foi uma peça de Shakespeare. E eu propus ao diretor, Arildo Deda, na época, eu fazer as músicas da peça. Arildo gostava muito de mim e tal, e eu dele, pô, super ator, diretor e tal. E eu falei, Arildo, eu achava que essa música, eu queixei, né? Eu falei, essa peça podia ter música. Então eu fiz 4 canções originais para Ousadamente. E assim, não estava certo que ia ter, porque na ideia dele não seria um musical. Assim, tinha música, mas não era musical. E aí eu colei a música. Então, assim, sempre teve um paralelo, né? E no dia que eu mostrei as músicas que eu fiz, ele ficou assim, falou assim, claro que vai ter, né? Claro que vai ter. Então, era uma montagem de 12ª noite, de Shakespeare. Então, eu fiz as 4 músicas, só tinha músicas minhas, né? Para essa montagem. E a partir daí, depois disso, eu formei um grupo, Suplemento Juvenil, um grupo de teatro, também que tinha música e teatro. E aí eu era ator também, mas eu sempre gostei mais de cantar sendo
um ator, sabe? Então, assim, no trio elétrico tem isso, nos meus shows tem isso. É sempre, talvez, um personagem, não que não seja eu, mas, assim, eu sempre me coloco todo o aparato de teatro. Você vê, por exemplo, que no clipe particular eu tô com a saia branca. Aquilo foi de véspera, né? Porque a outra roupa não ficou legal, aí tinha uma saia do Todo Mundo Faz Teatro. Quando eu coloquei a saia assim, que o vento deu, aí a diretora falou, não, é só essa roupa, esquece o resto. E isso é muito do pilar do teatro, de ter um grupo, né? E depois de passar a ser professor de teatro e canto. E, pô, Todo Mundo Faz Teatro faz... Eu sou péssimo de contas, 36 anos, 26, sei lá. Não sei. Começou em 91, faça aí as contas. Tá. 91, 30 aí. Não, vai fazer 30 anos. Vai fazer 30 anos. Oficial Fortaleza, orgulho. Beijo, Rafa. Tem várias pessoas conhecidas aí. Então, assim, tinha uma época que a gente montava 10 peças por ano. 5 num semestre, 5 no outro. Porque tinha mostra de canto, mostra de teatro e canto avançado, mostra do básico, mostra do juvenil, mostra de oficina. Então, eu amo essa coisa de marcar, que a gente chama em teatro, né? Ser o diretor e vou marcar no musical, assim. Todo Mundo Faz Teatro tem uma linguagem própria de musical, que de o canto, por exemplo, uma mostra do canto, ele tem sempre um tema. Não é assim, as pessoas vão lá e cantar como um coral, né? Todo Mundo Faz Canto tem isso, assim, completamente teatral, tendo a música. Às vezes não tem uma palavra de texto, é todo cantado, com músicas minhas e conhecidas, mas tem uma história, tem a dramaturgia ali, né? É fascinante, assim. Quem não assistiu a live do Todo Mundo Faz Teatro, vai lá no Instagram do Todo Mundo Faz Teatro para assistir. No Instagram do Renan também tá lá, para conhecer também, né? Muito importante. E, cara, é muito massa. Tô amando essa conversa. O tempo tá quase chegando perto do fim. Tá bem perto, tá? Então vou tentar correr aqui um pouquinho. Vê só, tem mais duas perguntas. Eu tô respondendo. Tá lindo. Viu? Tá maravilhoso. Tô amando mesmo, de verdade. Vai estar escondendo. Fez também? Mas eu acho que eu fiz falei tudo. Eu fiz um roteiro e aí você fez um colega meu, Karl Marx, inclusive vai fazer live amanhã no Instagram dele. É Karl Marx, é o nome dele. Ele vai fazer live, ele vai fazer live amanhã no Instagram dele com alguns músicos baianos também. E aí ele fez assim: tu fez as perguntas, aí eu fiz, bicho, eu escrevi um roteiro. Sim. Eu sei o caminho que eu quero ir. Se vai dar pra fazer as perguntas, é outra história. Eu tenho um caminho, entendeu? A gente já saiu, já voltou pro caminho, mas não tem problema, porque a conversa tá muito boa. Eu não sei se as pessoas estão entendendo alguma coisa aí dessa enfim. Se não estiver entendendo, vai assistir depois aqui no Instagram. Eu vou tentar pegar esse vídeo e colocar lá no YouTube também para facilitar para outras pessoas assistirem também, tá? Mas vê só, voltando um pouquinho para a música. Vamos. Certo? Vê só, no teu canal tem algumas interpretações suas de Cazuza, Flávio Venturini, certo? Que era do Terço, né? E hoje é o dia do rock. Hoje é o dia do rock. E aí, esse mesmo amigo meu, Maraba, que ele é metaleiro ferrenho. Ele é hardcore, sabe, e tal. Mas de vez em quando eu chego pra ele e mostro uma música da Bahia, aí ele faz assim, essa é boa, essa é bacana, mas ele é metaleiro. Eu acho que no fundo ele gosta mesmo de axé, sabe? Mas aí ele perguntou assim, quais artistas e bandas do segmento do rock que você aprecia e que te influenciaram, né? A gente falou um pouquinho, né, desses artistas da MPB e tal. E aí, quais, assim, né? Assim, influência, aí você vai entender logo por quê. Blitz é uma música que, se você tem música na banda Brother que você fala, essa música com certeza. Blitz. Tem uma música que é Bali Bali. Eu andava Bali, sim. Que ela foi a primeira música, bicho, que veio. Swing de Chinapau, aí faz plan, plan, plan. Isso é bem Blitz, né? Você vai com a música, blitz. Você vai desenhando coisas, né? Tornando sonoras as figuras, né? E assim, Blitz demais, assim, que eu me vi, assim, que eu assisti um show da Blitz, eu falei, caramba, eu achava que eu era Wanda Mesquita. Eu já quis ser tanta gente. Eu era Gilberto Gil. Já quis ser Gilberto Gil.
Adolescente, claro, né? Caetano Veloso, eu achava que eu era mesmo, né? Mas eu gostava mais da onda de Gil, porque Gil tinha uma coisa de banda e tal, eu gostava da coisa de banda. Mas no rock pop, aí Blitz, aí Lulu Santos, que é pop também, não é um rock... mas enfim, um rock brasileiro, né? Hoje é dia do rock, vamos falar do rock brasileiro. E Renato Russo, Legião Urbana e Cazuza, Barão Vermelho, foram coisas que foram fundamentais na minha formação. O Cazuza, principalmente. Aí eu também já achava que eu era Cazuza. Eu tô brincando, não achava que eu era Cazuza, não. Mas, assim, eu tenho vídeos hoje em dia. Chico até que me mandou, Chico Kertz, quando ele estava fazendo as imagens do filme, tinha na TV Itapuã eu cantando um rock meio assim, igual a Cazuza, assim, um olhar igual, né? Para a letra, né? Acorda, paixão. Então era influência muito forte, porque era a época que falava a língua da gente. Cazuza dizia aquelas coisas que ninguém falava naquela época. Coisas do dia a dia. O rock brasileiro, quando estourou, tinha muito isso, assim. Falava do interfone, falava do computador, falava daquelas paixões da noite, do Rio, que era de uma forma muito da época, né? Muito, muito louca. Cazuza era muito louco, né? Cazuza é um poeta incrível e tinha um comportamento fantástico, assim. Aconselho a quem não assistiu, assista o filme que Daniel de Oliveira faz, Cazuza, que eu já vi umas 10 vezes eu choro naquele filme. Porque eu sei ali, eu conhecia as pessoas, sabe? Eu morava numa rua que tinha um bar que chamava Zanzibar, que era perto, no Garcia, perto do Teatro Castro Alves. Então, todos os artistas bacanas, assim, da época, tipo, bacanas, olha quem são os bacanas? Gil, Caetano, Djavan, Cazuza, e todos os seus músicos, e mais gente aí, muita gente bacana, assim. Eles faziam show e iam pro Zanzibar, para esse bar. E eu morava nessa rua. Então, eu era de menor ainda, minha mãe, meu pai, acho que já tinha separado. Mas minha mãe enlouquecia, né? Porque que influência, sem saber ainda que influência maravilhosa, né? E veio Caetano, eu via Caetano aqui, era normal, sabe? Eu era menino. Então, e Caetano fez esse show Velô que tá nessa capa que eu falo, que é bem em cima dessa questão, dessa pegada rock, né? Rock Brasil, anos 80, né? Então, para mim são esses aí, são esses que porque tem a questão o ponto da letra, da poesia e a musicalidade e a atitude, que são... Pode crer. A atitude é fundamental no rock, assim como a atitude é fundamental no axé, né? É verdade. Renan, o tempo tá chegando ao fim, tá? Passou rapidão, né? Passou. Antes da gente fazer esse encerramento, né? Porque é 1 hora só, tá? Tinha tanta coisa para perguntar e tudo, mas enfim. Tem mais alguma pergunta aí? Não, tá tranquilo. Quem quiser, quem tá aqui assistindo, pra galera aqui de Garanhuns, galera aqui de Pernambuco, tá? Marcelo Leone aí mandando um vídeo aí, ó. Incrível, Leone. Renote. Marcelo, eu quero você aqui também. Vamos conversar também. Marcelo tem muita história. Marcelo, conheço Marcelo de... Pois eu vou convidar Marcelo aqui pra cá. Ixi, eu vou chamar ele então. Viu? Imagina, pra galera aqui, quem quiser acompanhar teu trabalho, conhecer mais um pouquinho, como é que a gente faz? Bom, nessa época que a gente tá, coincidiu com uma época assim de férias lá, né? Essa época que a gente está é a época da pandemia, né? Essa coisa que tá todo mundo vivendo. Pode crer. Então, assim, eu tenho um canal no YouTube que é Renan Ribeiro. Vocês vão achar de jogador de futebol a ator mirim, Renan Ribeiro. Tudo. A cantor que já morreu foi no The Voice. Infelizmente. Mas sou eu lá. Verdade. Bota assim, Renan Ribeiro. Ou Tudo Samba, que também é um projeto que a gente acabou não falando aqui. Mas, ou Renan Ribeiro particular. Pronto. Aí vai bater lá em mim. Já encontra. Certo? E no meu Instagram, nessa época de distanciamento, foi a época que teve mais aproximação assim, de várias coisas. Interessante isso, né? Do mesmo forma que a gente não tem muito tempo para as coisas, a gente acabou
tendo mais coisa para fazer, ou seja, não tendo, achando que não tinha tempo, né? Achando que tinha tempo demais, na verdade. Então, eu tenho acho que 20 vídeos lá no meu Instagram. Por aí. Entre lá... Não, mais que isso, mais que isso. Mas assim, de eu gravar com minhas músicas ou interpretando outras pessoas. Então, são essas duas fontes que estão... E tem uma música no Spotify. No Spotify que é particular. Que é particular, que está lá no Spotify também. Né? Ali E no Spotify só faz tá Spotify, né? Mas nas plataformas digitais. Todas. O clique no YouTube. Brother também tá lá. E eu vou lançar agora... São 6 músicas que eu fiz para Todo Mundo Faz Teatro. Que eu vou lançar agora, não sei qual será o nome, mas música para teatro, alguma coisa assim. Lançar, né? Todo Mundo Faz Teatro, enfim. Uhum. Pois pronto. Ó, Renan, um beijo. Muito, 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 muito obrigado. Eu amei essa conversa, certo? Você é uma pessoa incrível. Amei. Amei, assim, de verdade, assim. Eu não esperava, tava muito nervoso. Tava nervoso pra caramba. Tava mesmo? E assim, tava. Viu? Espero um dia a gente poder... Tentar acabando, já mostrou aqui o cronômetro. Espero um dia poder te encontrar pessoalmente, dar aquele abraço, viu? Quando você vier por aqui em Pernambuco. Vai ser uma satisfação. Tudo que a gente quer agora é um abraço, né? É verdade. Enquanto isso, a gente vai se abraçando dessas formas, né? Com certeza. Eu vejo pessoas entrando. Meu irmão, Lula Ribeiro, Maceió ligada. Beijo, abraço para todo mundo. Um beijo para você. Muito obrigado pelo convite. Beijão.